No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2019. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Aqui nós estamos mais uma vez para refletirmos sobre a palavra da unicidade de Deus. E tem um texto muito interessante, muito bonito, por sinal, que eu gostaria de compartilhar com você e refletir alguns minutinhos. Eu não quero tomar muito o seu tempo hoje. Encontra-se em Romanos, na carta do apóstolo Paulo a Roma, que escreveu à igreja de Roma, capítulo 11, a partir do verso 33, que diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto de exaltação, Quando Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, um versículo antes do primeiro que a gente leu, ele diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para que com todos ele tenha usado de misericórdia, Então, uma sabedoria maravilhosa de Deus, uma ciência. Quem vai entender isso, compreender isso? E o autor aqui, o apóstolo, ele faz uma pergunta, Paulo pergunta, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E esse texto muito se aplica quando nós vamos falar lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que muitos dizem que Deus estaria tomando conselho, façamos, tá ali a trindade conversando, um dizendo vamos fazer assim, vamos fazer assado, e que não é nada disso. A mente de Deus, os planos de Deus e os caminhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, são inescrutáveis, são insondáveis os juízos de Deus, que não é simplesmente você entrar num curso teológico ou se debruçar sobre os livros acadêmicos de teologia que você vai resolver essas questões, não. Porque toda a ciência, todo o estudo, ele tem seus limites, ele é limitado, ele não vai no profundo, os cursos teológicos são bons para nos ajudar e nos dar ferramentas para entendermos certas questões, para entendermos certas coisas, para entendermos a questão da geografia bíblica, história, enfim, muitas coisas, fatos, narrados, experiências, aumenta a nossa fé, mas fica limitado e há certas coisas que precisa de revelação. Por exemplo, você vai para a teologia, quando você vê lá o façamos, aí vai entrar na questão do Elohim, que dão uma outra interpretação para o Elohim, que não é a interpretação bíblica, pautada e baseada no monoteísmo bíblico, e fica aquela confusão, os três em um. Aí, no mesmo tempo que o sustento 3 em 1 vem dizer que não é mais 3 em 1, que é 1 em 3, e são três iguais, Veja as correntes teológicas da própria teologia, que não há uma definição concreta. Ao mesmo tempo que diz que são três iguais, eles pregam que são três distintos, um diferente do outro. Se são distintos, não são iguais, ora. Ao mesmo tempo que eles dizem que são três iguais, eles usam os versículos que mostram a distinção entre Jesus e o Pai, por exemplo, para provar a Trindade. Ora, não parece uma piada, uma brincadeira? É que ninguém se disponha a discutir essas questões, porque a gente está acostumado a seguir o fluxo, a seguir o curso,
a seguir o que já foi nos apresentado assim. E a Bíblia vai dizer, aqui o apóstolo dizendo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, ou seja, vem dele. Porque dele, ou seja, é dele, vem dele, é dele, por intermédio dele, saiu dele. E por ele se subsiste. E por ele. Agora, e para ele, são três coisas diferentes para analisar. Porque dele, por ele e para ele. Ou seja, ele também usufruiu das coisas que ele criou. Ele também comeu um peixinho, fez o peixinho, precisou comer um peixe, precisou comer um pão, precisou andar de barco, precisou andar sobre o mar que ele fez. Precisou, né? Precisou no bom sentido, né? Usou, utilizou, porque é para ele. Ele fez, veio dele, por ele e para ele também. Olha que maravilha. Aí você vê o Cristo, quando se tornou semelhante a um de nós, usando tudo aquilo que ele criou, usufruindo, fez para ele também, para ele são todas as coisas, entende? Para ele. Ele fez, ele criou, ele sustenta, ele utilizou e ele utiliza. Então, querido amigo, dedica-se à oração, peça a Deus a revelação da sua palavra, busque a revelação do alto, do Espírito. Você vai entender todas essas questões que talvez para você seja muito difícil, talvez para você realmente né, a teologia vai te levar para um caminho, e muitas vezes um caminho sem volta. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos, vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que dá audiência todos os dias, que tem orado por nós. Que Deus abençoe. Esse é o nosso chamado, né? Estamos aqui para levar o Minuto da Unicidade. Enquanto Deus permitir, nós vamos continuar falando dessas maravilhas. Amanhã a gente volta com mais uma reflexão em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Minuto da Unicidade.